Bom pessoal, bom dia a todos. Então na aula passada a gente obteve a solução da equação da Laplace em coordenadas esféricas, pensando em problemas que têm simetria azimutal, né? E a ideia agora é ver alguns exemplos nessa aula e talvez na próxima aula também, né? De aplicação dessas ideias, né? Para ver como é que a gente investiga um problema usando as equações da Laplace, né? As soluções da equação da Laplace em coordenadas esféricas. Então, vamos lá. Primeiro exemplo. Então a gente vai ter uma esfera, né? E aí essa esfera tem um certo raio A e ela tem um potencial V0 na superfície. Então, em termos de desenho, né, a gente vai ter uma esfera que tem, né, um certo raio A, e aí na superfície da esfera o potencial, né, vale V0. Né? Então esse exemplo aqui, né, claramente a gente vai ter um eixo de simetria, né? Na verdade a gente tem infinitos eixos de simetria para esse caso específico, mas pensando que a gente tem um eixo de simetria, então se a gente coloca o eixo Z aqui, né, o potencial em torno do eixo Z vai independer, né, do ângulo φ. Você pode girar essa esfera em torno do eixo Z para qualquer ângulo, né, e a distribuição de potencial e campo elétrico vai ser a mesma, né, para qualquer ângulo φ que você gire. Né? Então é um problema que tem simetria azimutal, logo a gente pode usar a solução 82. Então, a gente tem inicialmente, né, a região que fica dentro da esfera e depois a região que fica fora da esfera, e aí a gente pega e acha quanto é que vale o potencial nas duas regiões. Então não tem cargas, né, na região interna da esfera. E aí a solução para o potencial segue a solução que a gente obteve para a equação de Laplace. A gente vai ter algo como isso daqui. Né? Bom, só que agora, né, conforme a gente falou na aula passada, no finalzinho, né, como a gente tem aqui que R igual a zero faz parte da solução e dentro da esfera não tem nada, não tem nenhuma distribuição de cargas, né? Daí estes termos aqui, que em princípio, né, tende a infinito, divergem, não pode acontecer isso, né? Porque lembra que a equação de Laplace, né, ela não permite extremos, né, na região de validade da equação de Laplace. R igual a zero faz parte dessa região, então você não pode ter nenhum extremo, não pode ter uma divergência lá dentro.
Com isso, né, os coeficientes dl, né, todos eles a gente vai ter que ter eles como sendo nulos na região, né, em que a gente está dentro da nossa esfera. Então o potencial ali vai ser algo do tipo isso aqui, tá? Bom, em R igual a, já que o potencial é dado por isso, né? Ele também vale isso para R igual a. Em R igual a, né, a gente tem que ver em R igual a é igual a aquilo lá, né, quando R igual a A. Mas isso daqui, né, vale V0. Tá? Bom, isso daqui, né, escrevendo explicitamente alguns termos só para a gente ter, isso aqui nos dá isso daqui, ó. Então, C0, né, A na 0 que é 1, P0 que também é 1, mas tudo bem, deixa assim. C1 a P1 de cosseno θ mais C2 ao quadrado P2 de cosseno θ mais... e assim vai. Então é uma série, e aí a gente tem polinômios, né? E esses polinômios aqui, na verdade, formam, né, uma base. Então a gente está expandindo, né, pensando nisso, a gente está expandindo uma função numa certa base. E aí, né, esses polinômios aqui, eles são ortogonais entre si, né, de modo que a gente tem aqui, pensando em álgebra linear, aqui a gente tem uma combinação linear, né, de funções, que são os polinômios, que formam um conjunto que, na verdade, é Li. Tá? Bom, isso é uma coisa. Segunda coisa, a gente viu na aula passada, né, que P0 de cosseno θ vale 1. Né? Então, esse lado de cá, né, o lado do V0, para esse caso específico, né, que é bem simples de fazer isso, né, nem sempre vai ser tão simples assim, mas nesse caso específico, isso é simples, né? A gente pode escrever, né, V0 como sendo V0 vezes P0 de cosseno θ, por causa que P0 de cosseno θ vale 1. Com isso a gente pode escrever lá 84, né? Então, V0 P0 cosseno θ é igual a C0 P0 cosseno θ mais C1A P1 de cosseno θ mais C2 ao quadrado P2 de cosseno θ mais... e aí vai. Tá? E aí, né, pensando em termos de combinação linear e pensando em termos, né, de igualdades de polinômios, né, de 85 a gente tira uma relação bastante simples aqui, direta. Né? No caso, comparando termo a termo, né, o que a gente tira
é que o coeficiente C0 vale V0 e todos os outros coeficientes, na verdade, né, valem zero. Né? Então, C1, C2, todos os outros valem zero. Tá? Para que a gente tenha aqui essa igualdade de polinômio. Com isso, né, pensando na nossa solução aqui, né, que é 83, né, na verdade só vai restar um termo. Então, né, C0 vale V0, R na 0 vale 1, P0 vale 1, né, o potencial e R θ vai valer V0 para R menor ou igual a A. Então o potencial dentro da esfera é uma coisa constante. Na verdade a gente já podia imaginar isso, né? Porque lembrando que a gente viu algumas propriedades da equação de Laplace, a gente viu que o potencial num certo ponto é a média esférica, né? Pensando numa uma esfera de raio A, né? Em torno desse ponto, né? O potencial nesse ponto é a média esférica dos potenciais, né, dos pontos que ficam na superfície dessa esfera. Então, no nosso problema, a gente tem uma esfera que o potencial vale V0 em todos os pontos dela. Logo, o potencial no centro vai valer V0 também, porque ele é a média esférica desses potenciais. Como o potencial no centro vale V0 em R igual a 0, e como o potencial na superfície da esfera também vale V0, necessariamente o potencial em todos os pontos tem que valer V0, por causa que a equação de Laplace não admite extremos. Então, o potencial não podia nem ser maior e nem ser menor do que V0 em outros pontos, porque daí haveria um extremo. Né? Logo, o potencial dentro da esfera, né, em todos os pontos dentro dela, vai ser, né, uma constante e vale V0. Então, temos esse resultado. Agora a gente tem que ver as coisas para fora da esfera. Então, em princípio, para fora da esfera, né, também da solução 82, tá, a gente vai ter isso daqui. Tá? Bom, daí agora, né, o limite importante é outro. Né? O limite importante é R indo para infinito. Né? Então, pensando nos coeficientes, né, R para infinito aqui não tem problema. Né? Por causa que isso aqui, né, na verdade, o limite vai para zero quando R vai para infinito. Mas aqui a gente tem um problema quando L não é zero. Né? Todos esses pontos aqui divergem. E aí, pensando que lá fora a gente tem equação de Laplace, a gente não tem cargas em mais nenhum local. Então, os pontos, os coeficientes, para quando o L não é zero, né, todos esses coeficientes têm que ir para zero. Senão haveria uma divergência, né, quando R vai para infinito.
Então, o potencial, pensando especificamente no caso L igual a zero separado para o A, né, vai ser alguma coisa do tipo A0. Né? Lembrando que aqui vai ser R na 0, que é 1, aqui é P0, que também vale 1, né? Então A0. Mais uma somatória, e aí BL, isso aqui, que para nós pode ser 86. Tá? Bom, daí em R igual a A, a gente vai ter R igual a para qualquer θ, A0 mais, né, isso aqui. Tá? E aí a gente pode fazer uma coisa muito parecida com o que a gente fez agora há pouco. Né? Então, isso, na verdade, né, vale V0. Ou V0 P0 cosseno θ. Então, pensando na mesma ideia que a gente fez antes, vai ficar, e aí abrindo aqui, né? Então, com L igual a 0, né, a gente vai ter P0 sobre A, P0 cosseno θ, né? Lembrando que aqui também a gente pode multiplicar por isso, mais daí B1 ao quadrado P1 cosseno θ mais B2 ao cubo P2 cosseno θ, e assim vai. E aí a igualdade de polinômios faz com que a gente tenha algo do tipo, né? Então, V0 vai ser A0 mais B0 sobre A, né? Que é o que sai daqui com lá. E todos os outros Bs, né, são zero, né, quando o L é maior ou igual a 1. Tá? Bom, aí dessa daqui, né, sai, por exemplo, né, que A0 é V0 menos B0 sobre A. Né? Então, pensando de volta nisso daqui, A0 vale aquilo, todos os Bs valem 0, exceto o B0, e aqui sobra então B0. Né? Então a gente vai ter o seguinte, né? Voltando aqui, né, para 86, né? Então, V de Rθ vai ser algo como V0 menos B0 sobre A. Então, primeiro, mais B0 sobre R, né, vezes P0, que é isso aqui mesmo. Então, a gente vai ter, né, ou, né, a gente pode escrever assim. A sobre R menos 1 B0 sobre A. Isso daqui. Coloca uma evidência, né? Isso. Né? Quando o R é igual ao A, aqui vai dar A sobre A que é 1, 1 menos 1 dá 0, esse traço não tem, e aqui a gente tem B0 sobre R. B0.
E aí, né, o potencial, quando R vai para infinito, né, vai para V0 menos B0 sobre A. E aí, dependendo de quanto a gente define que é o potencial quando R para infinito, então seria mais uma constante de contorno, normalmente a gente supõe que o potencial quando R vai para infinito vai para zero, então aí a gente conseguiria achar uma relação de B0 com V0. Tá? Como a gente está deixando por enquanto de forma genérica, né? Então a gente vai deixar como está aqui. Tá? Então, esse é o resultado, né, que a gente tem para o potencial A, para R maior ou igual a o potencial gerado por aquela esfera ali. Tá? Beleza, então esse é o primeiro exemplo. Né? A gente já fala sobre o próximo exemplo. Então, continuando, né? Vendo mais um próximo exemplo, agora a gente vai querer fazer o seguinte: a gente vai pegar uma pequena esfera, né? Uma esfera condutora, metálica, descarregada, e a gente vai colocar essa esferinha, né, imersa dentro de um campo elétrico que inicialmente ele era homogêneo. Por exemplo, né, pensa num capacitor, e aí a gente tem, né, um capacitor com placas bem separadas, né, de modo que a distância das placas é bem maior do que, por exemplo, o raio dessa bolinha, dessa esferinha. Então, essa esferinha vai perturbar o campo localmente ali, né? Vai haver uma certa redistribuição das cargas na superfície da esfera, causadas pela existência do campo inicial, né? E aí você vai ter um campo elétrico que vai ser perturbado, e a gente quer achar quanto é que vale o campo elétrico e também quanto é que, para chegar nele, né, na verdade, quanto é que vale o potencial elétrico. Então vamos lá. Então a gente pega e coloca uma pequena esfera metálica descarregada, né? Descarregada e isolada, né? De modo que o raio é muito menor que as dimensões, né, da região. Então, a perturbação que acontece é perto da esfera, muito longe da esfera, né? O campo, na verdade, e o potencial não são perturbados. Então, em termos de desenho, né, a gente tem a seguinte figura. Então a gente vai ter, claro, para fazer o desenho eu não vou poder desenhar uma esferinha tão pequena assim, né, que a gente não vai conseguir ver nada, mas então uma esferinha, né, de raio A. Então vamos colocar o eixo Z aqui, né, e aí algo como y, x,
verdade, acho que eu vou colocar X para fora. X. Que mais? Tá aí. Pensando em termos de campo elétrico, né? Campo elétrico muito longe vai ser E0, né? Mas o campo elétrico perto, aí a gente vai ter, né, uma perturbação, alguma coisa assim. Então, meio de alguma coisa assim. Né? E aí, um ponto genérico aqui, né? Então, isso é R, né? E aqui é a coordenada θ. Então, colocando desse jeito, né? Então, a ideia é colocar o eixo Z paralelo com o campo elétrico uniforme original, né? Com isso, você pode girar essa esferinha aí em torno do eixo Z, né? De modo que o potencial elétrico, na verdade, não vai mudar, nem o campo elétrico, né? Desse jeito. Se eu colocar de outro jeito, aí não dá certo. Mas, colocando desse jeito, né? A gente vai ter, então, que tem simetria azimutal, e aí o potencial elétrico, né, vai depender só de R e θ, que é um ponto P genérico, né? Aí a gente pode estar fora da esfera ou dentro da esfera. Bom, né? Daí, por hipótese, né, considerando, para simplificar as coisas, né, que então a gente tem uma esfera metálica, né, está descarregada, a gente pode imaginar que o potencial elétrico, então, em cima, primeira coisa, né, como isso daqui é um condutor, né, isso aqui é uma superfície aqui potencial. Então, o potencial aqui é constante. Qual o valor? Bom, aí, por causa da simetria que a gente tem aqui, né, na verdade a gente pode definir qualquer valor aqui, né? E aí, para simplificar, a gente pode pensar que o valor aqui em cima da esfera vale zero, já que a gente está tanto pensando em termos de simetria aqui, mas também como a gente colocou aqui, né, de modo que a gente tem um espelho com relação, né, ao desenho parte de cima e parte de baixo, pensando até inclusive nas linhas de campo, né? Tá. Então, a gente pode até também deixar isso aqui como um potencial V0 também, sem problemas, né? Mas só para simplificar um pouco, né, a gente pode colocar isso como um potencial que vale zero. Então, como tarefa, vocês podem resolver o problema, né, supondo que o potencial ali, em vez de valer zero, como a gente está colocando, né, vale um V0. Então, essa é uma das condições de contorno do problema. Outra condição, né? Quando a gente está longe da esfera, então quando R é muito maior que A, né, o campo elétrico ele vai valer E0, né? E aí, nesse caso, ele é um E0K, né, na direção Z. E aí, o potencial elétrico também vai corresponder a esse potencial desse campo homogêneo, né? Então, pensando no potencial elétrico correspondente, né, então a gente
gente lembra agora que E é menos o gradiente do potencial elétrico, tá? Então a gente monta uma equaçãozinha para achar quanto é que é o potencial elétrico que corresponde a um campo elétrico homogêneo. Então, E é menos o gradiente de V, então E0Z é menos, né? E aí pensando em dVz, né? Já que não tem, a gente só tem componente em Z para o campo elétrico homogêneo, então as derivadas com relação a x e y são zero. Então, né, a gente vai ter um dV dz, opa, eu chamei de K, né? Disso sai que o potencial ali, né, potencial associado com o campo uniforme, né, vai ser menos E0Z, mais uma constante, que a gente aqui vai chamar de V0. Então, o potencial elétrico associado com o campo uniforme E0 original, ele tem essa cara aqui. Então, menos gradiente disso vai dar simplesmente E0Z, que é o E lá. Então, para quando a gente está muito longe, né, da esferinha, o potencial tem que tender a esse VE0, né, se R é muito maior que A. Tá? Essa é uma outra condição de contorno. Tá? Bom, aí uma coisa importante, né, é que nessa forma ele está escrito em retangulares. A gente precisa escrever em esféricas, né? Então, V E0 vai ser menos E0, né? R cosseno θ mais essa constante aí, né? Depois a gente vê onde é que ela vai aparecer. Isso, né, para quando R é muito maior que A. Então, a gente já tem duas condições de contorno, né? Uma para quando a gente está em R igual a A, e a outra quando a gente está muito longe. Tá. Então, agora aplicando a condição de contorno, né? Então, para a região onde R é maior ou igual a A, que é a região fora da esfera, né, a gente tem o seguinte, de novo lá de 82, né? A gente tem aqui o potencial, vai ser alguma coisa do tipo CR R na L mais DR R na L mais 1. PL de cosseno θ. Tá? Bom, primeiro vamos pensar, né, na condição lá que parece ser mais simples, que é aquela que em A, né, a gente tem o potencial vale zero. Então a gente vai ter o seguinte, V em A em R igual a A, temos, né, V de A θ, L, CL, A na L, DL, A na L mais 1, PL cosseno θ.
igual a zero. Né? Bom, isso vai nos dar, basicamente, como isso daqui não é zero, né, vai nos dar uma relação envolvendo, né, esses dois coeficientes aqui, C e D. Então, basicamente, o que isso nos dá, já que tem que valer isso para todos os L's, né, CL A na L é igual a menos DL A na L mais 1, ou seja, né, DL é menos, né, CL A. E aí, passando isso para cá, né, vai dar 2L mais 1. Então a gente acha DL se a gente souber CL. Deixa esse desenho aí que pode ser importante. Com isso, voltando lá em cima, né? O V, substituindo quanto é que vale o DL por aquela expressão ali, né? Então, somatório, CL, R na L, daí menos CL, né? Aqui a gente tem um A na 2L mais 1 sobre R na L mais 1, PL de cosseno θ, né? Ou CL R na L menos A 2L mais 1, R na L mais 1, PL de cosseno θ. Isso aqui. Tá? Isso para R maior ou igual a, né? Para essa região. Tá. Daí, para essa região, a gente tem uma outra condição de contorno, que é justamente aquela em que, quando R é muito maior que A, o potencial tem que valer esse valor aqui. Então, agora a gente pega aquilo lá, né? Pode escrever alguns termos naquela expressão, e aí a gente pensa, né, nesse limite aí. Então a gente tem o seguinte, né? Pensando, né, que o R é muito maior do que o A, né? Ou A sobre R é muito menor que 1, né? Então a gente vai ter o seguinte, explicitando alguns termos lá. Então, V, né, vai ficar assim. Então, C0, né? Vamos colocar o R. Primeiro vamos colocar assim, CL, R na L, para ficar mais fácil de a gente identificar. 1 menos A sobre R na 2L mais 1. Então eu coloquei em evidência, né, o R na L, né, de modo que aí a gente tem esse fator aqui que deixa mais fácil de verificar as coisas. Então,
Então, pensando... A gente vai ter o seguinte. Primeiro, C0, R na 0 vale 1. E aqui, né, a gente vai ter... A sobre R na 1. Então, esse fator aqui, na verdade, vai para 0. Né? Então, sobra aqui C0. C0 vezes P0. Daí, próximo, C1, né? R apenas, né? E aqui, de novo, A sobre R vai para 0, né? Comparado com esse daqui. Então, sobra só 1 vezes P1 mais C2, R quadrado, P2, mais assim vai. Mas isso também é igual a menos E0R cosseno θ mais aquele valor V0 lá. Aí a gente lembra que P0 vale 1 e P1 vale cosseno θ. Então, C0, P0, 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 ou só C0 mesmo, mais C1, R cosseno θ, né? Mais C2, R quadrado, P2, mais... Né? Isso é igual a menos E0R cosseno θ, né? Mais V0. Então, C0 é V0, né? E C1 é menos E0, e CL é igual a 0, L maior ou igual a 2. Com isso a gente acha, né, quanto é que vale os coeficientes para a região em que a gente tem R maior ou igual a, para fora da esferinha. Né? Com isso, o potencial fica. A gente tem um termo para 0 e um termo para 1. Quando a gente tem 0, então R na 0 é 1, aqui, né, vai dar 2 vezes 0, 0, mais 1, 1, vai ficar 1 menos A sobre R, vezes C0, que vale V0, então vai ficar assim. V0, 1 menos A sobre R, vezes o P0, que é isso aqui mesmo. Então, esse é o primeiro termo, daí o próximo termo. C1. C1 é menos E0, né? R, porque L igual a 1. 1 menos A sobre R, né? E aí, como L igual a 1, vai dar ao cubo aqui. Vezes P, que é cosseno θ. E só. Isso é a resposta para o potencial lá fora. Aí a gente pode escrever isso assim. V0, né, menos V0 A sobre R, né, menos E0 R cosseno θ, né, mais E0 A ao cubo R quadrado cosseno θ. Né? Ou ainda
A sobre R mais E0 A ao cubo R ao quadrado cosseno θ. Sendo que esse primeiro pedaço é justamente o potencial elétrico, né, associado com o campo elétrico uniforme que tinha originalmente. E essa contribuição aqui para o potencial elétrico, né, vem da esfera. Então, o rearranjo das cargas, né, cargas induzidas que aparecem na superfície da esfera, né, pensando nessa forma aqui, né, a gente vai ter um rearranjo nas cargas, né, de modo que, né, a gente vai ter uma redistribuição de cargas e aí isso vai gerar um certo potencial elétrico que é justamente dado por essa expressão aqui. Então, o potencial elétrico associado com isso mais o potencial elétrico associado com a esfera. Então, a gente vai ter cargas aqui que vão ser negativas, cargas aqui que vão ser positivas. E aí, com isso, gera uma distribuição de campo aí, né? Gera uma distribuição de potencial e gera uma distribuição de campo, né? Que é a composição do campo elétrico uniforme mais o campo elétrico gerado pela esfera. Tá. Certo. Bom, aí agora a gente pode pegar, né, e achar quanto é que vale o campo elétrico associado com isso daí, né? Tendo o potencial, o campo elétrico lá fora. Então, o campo elétrico vai ser menos gradiente de V, né? E aí a gente tem que fazer essas contas, né, em coordenadas esféricas, né? Então, basicamente a gente vai ter isso aqui, tá? Então, pensando primeiro em dV/dr, né? Então, o valor de V0 a gente não sabe, né? V0, né, a gente tem o V0 como sendo o potencial, né, que está colocado para muito longe da sua esfera. Mas como é uma constante, né, então acontece o seguinte: primeiro, né, na derivada com relação a R ou também com relação a θ, então constante a derivada vai ser zero. Então, pensando ali, primeiro termo, né, a gente vai ter um V0 A sobre R quadrado, né? E aí, como é, né, 1 sobre R, vai ter um sinal de menos, e aí com isso vai ter um sinal de mais aqui. Então, assim mesmo. Daí tem um E0 cosseno θ, que é a derivada do E0R cosseno θ, com sinal de menos. E aí tem um E0 A ao cubo e R ao cubo também. R na menos 2 cai um menos 2, né? Menos 2 é 0R cosseno θ. Então, isso é a derivada, né, que a gente tem para a parte em R. Daí, menos θ sobre R, e aí vem a derivada com relação a θ. Então, os dois primeiros termos lá, né, não tem diferença em θ, a derivada dá zero, né? Os outros dois, a derivada de cosseno θ, né, a do cosseno dá menos seno, então aqui vai ser E0R seno θ, né, menos E0 ao cubo R quadrado seno θ, né? Derivada do cosseno dá menos seno, então aqui troca de sinal. Agora a gente pega, né, e multiplica esses menos aqui para ver como é que fica.
Então, o E. Reunindo coisas lá, né? Então, E0 cosseno θ. Pensando lá, né? A gente pode colocar E0 cosseno θ em evidência, né? Daí a gente vai ter aqui 1, né? E aí o outro termo, né? 2 A sobre R ao cubo, né? E aí vezes o cosseno θ. Já está aqui. Isso, né? Assim, mas tem ainda o pedaço, né? Menos V0 R ao quadrado. V0 A R ao quadrado R. Né? E aí E0 seno θ. Né? Então a gente vai ficar com A sobre R ao cubo, né? Menos 1. Seno θ ali já. Θ. Isso. Tá? Então isso daí é o campo elétrico que a gente tem, né? Na região, isso aqui é para R maior ou igual a. Esse é o campo elétrico na região fora, né, da nossa esfera. Aí especificamente a gente pode até achar, né, quanto é que vale a densidade de carga superficial, né? A densidade de carga superficial, né, a gente já viu isso, é ε0 e escalar N, né, calculado na superfície. Então isso daqui é ε0 e escalar R calculado em R igual a A. Então isso seleciona a componente radial e, além disso, a gente tem que colocar, né, R igual a A naquela expressão. Então isso vai ficar ε0, né? Então E0 cosseno θ. Aqui R igual a A, então vai ficar 1, 1 ao cubo é 1, 2, 1, 3. Então 3, né, daqui, menos V0 sobre A. E isso é a densidade de carga, né, na superfície da esfera. Né? E aí a carga total na esfera é a integral disso na superfície da esfera. Então a gente vai ter um sigma dA na superfície da esfera, né? Isso vai ser uma integral 0 a π, 0 a 2π de ε0 3 E0 cosseno θ mais, não, menos V0 sobre A, né? Seno θ dθ dφ. Então ε0 para fora, né? 3E0. Bom, primeiro
Nenhuma das funções ali tem dependência em φ, então a integral em φ dá para fazer direto. Então vai dar um 2π. Daí tem um ε0 que também multiplica todo mundo. Daí 3π0. Então cosseno θ vezes seno θ, integral. Isso vai dar, né, pensando que cosseno é elevado ao seno, isso vai dar seno ao quadrado de θ sobre 2, de 0 a π. E daí, menos V0 sobre A, né, a integral do seno. A integral do seno vai dar cosseno, menos cosseno. Então vai dar mais cosseno θ de 0 a π. Né? Bom, 2πε0, né? Seno θ em π dá zero, seno θ em 0 dá zero, então esse pedaço aqui dá zero. Né? Lá, cosseno, né, cosseno em π dá menos 1 e cosseno em 0 dá 1, então vai dar menos 2. Né? Aqui vai dar menos 2 V0 sobre A. Então vai dar menos 4πε0 V0 sobre A. Isso é a carga total na esfera. Né? Mas a carga total na esfera, a gente sabe, né, originalmente, que a carga estava descarregada. Que a esfera estava descarregada. Com isso, a gente acha finalmente quanto é que vale V0. Então, V0 vale 0. Então, onde tiver V0 nas expressões que a gente obteve, né? Então, por exemplo, aqui, né? Esse pedaço aqui, na verdade, não tem. Né? Então, a gente acha quanto é que vale V0, né? Que era a incógnita que faltava aqui nesse problema. Tá? Então, V0 é igual a 0. E aí, só voltar lá atrás e depois substituir, né? Onde tem V0, né, substituir V0 por 0 para achar o potencial e o campo elétrico fora da esfera. Tá? Bom, a obtenção do campo elétrico e do potencial elétrico para dentro da esfera, né, aí fica como exercício, não é muito difícil de imaginar o que vai acontecer. Né? Tá? Já que, de novo, aqui a gente tem uma superfície equipotencial, né? Que, inclusive, essa aqui é a superfície equipotencial, por acaso, por hipótese, né, a gente supôs que tinha um potencial nulo, né? Então, o ponto central, potencial nulo, aqui em tudo vai ter um potencial nulo, o campo elétrico também vai ser nulo, né? Dentro da esfera condutora. Isso é uma coisa importante quando se comparar depois com o que acontece quando você tem uma esfera, né, que não é condutora, é um isolante. Então daí as coisas são um pouco diferentes. Então uma esfera condutora, o campo elétrico ali dentro vai ser 0. Né? No isolante, não. Tá? Então com isso a gente vê mais um exemplo de aplicação da equação de Laplace. Na próxima aula a gente vai continuar vendo mais alguns exemplos de aplicação, né, para reforçar os pontos ligados com essa aplicação e para, inclusive, apresentar mais algumas coisas importantes ligadas justamente com a equação de Laplace. Tá? Então, pessoal, até a próxima. Obrigado. Tchau.